Reintegração de posse e direito à moradia. No Rio de Janeiro, o MPF atua para garantir o reassentamento de famílias que vivem na ocupação zumbi em um prédio público no centro da cidade. O órgão defende que essa deve ser a prioridade antes de qualquer tentativa de remoção das famílias. A revitalização da zona portuária do Rio tem promovido encontros com paisagens até então desconhecidas para muitos. Uma região repleta de belezas que tem atraído turistas e investidores. Um cenário que não combina com desigualdades sociais visíveis. No centro, a realidade também não é diferente. Os impactos da falta de emprego e renda, de um teto, de um abrigo para se proteger da chuva e dormir com tranquilidade. Essas são algumas vivências de quem vai morar em uma ocupação. Quem está numa ocupação, em primeiro lugar, está numa situação de vulnerabilidade social, né? E humana também. Né? Quando as pessoas procuram um local minimamente para ter um teto, né? Para se abrigar da chuva, enfim, inclusive famílias, né, inteiras com filhos e procuram as ocupações, porque lá é o espaço que se tem disponível para essas famílias estarem. Um levantamento realizado pelo Observatório das Metrópoles, sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra que esse é um problema que vem de muito tempo e só tem se agravado. 70 ocupações foram mapeadas na zona portuária e central da cidade, algumas com 50 anos de existência. Cerca de 7.000 pessoas vivem nessas condições. E é no centro do Rio que fica a ocupação Zumbi dos Palmares. Nas janelas, lençóis protegem os moradores do sol e da chuva. Na entrada, sempre fica alguém fazendo a segurança e o controle de quem entra e de quem sai. O prédio que pertence ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, está abandonado há mais de 20 anos. E essa não é a primeira vez que ele é ocupado. Em 2005, um conjunto de famílias veio morar aqui. Agora, cerca de 100 pessoas estão morando no imóvel. Nós tentamos conversar com os moradores, mas ninguém quis gravar entrevista. Já que não se trata de um movimento organizado, fomos orientados a não insistir. Quem tem acompanhado a situação é o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, Luísa Maim, na JUP, um projeto de extensão da Faculdade de Direito da UFRJ e que faz parte da campanha Despejo Zero, uma articulação nacional de movimentos populares e luta por moradia e pela terra, de universidades e órgãos do sistema de justiça. O caso foi encaminhado ao núcleo depois do ajuizamento pelo INSS de uma ação de reintegração de posse. Nós começamos desde meados do ano passado, de 2022, a acompanhar as famílias. Fizemos algumas idas, né, na ocupação para conhecer as famílias, para contar um pouco da fase que estava o processo, para saber as expectativas e os interesses dessas famílias, para que a gente pudesse fazer uma incidência sobre o processo. São famílias que antes de estarem nessa ocupação, né, que foi sendo adensada no contexto da pandemia, em razão dessas pioras das condições de vida, são famílias, muitas delas, que estavam vivendo em situação de rua. A gente identificou que 30% vivendo em situação de rua, mais de 20% não tinham condições de arcar com o ônus de um aluguel e por isso passaram a ocupar, além das famílias que foram despejadas propriamente, por não pagarem aluguel, e outras também que já estavam em outras ocupações precárias no centro da cidade e que foram despejadas no contexto da pandemia, né? A realidade das famílias está presente neste relatório feito pelo Núcleo. O documento aponta que a maioria dos ocupantes são mulheres, crianças e idosos, pessoas que não têm para onde ir. A gente conversou com algumas pessoas e algumas das histórias que mais me marcaram foi uma moça que já tinha sido despejada no período da pandemia 2 vezes. Nesse período, entre esses despejos e antes dela ir para a ocupação zumbi, ela ficou morando na rua com a família, né, com as crianças. E então ela começou a morar na ocupação zumbi. Tem alguns casos desse tipo, que contam a mesma história, né? Algumas pessoas já moravam na rua há bastante tempo e então foram para a ocupação. Então a maioria das pessoas tem essa situação de moradia de rua iminente, sabe? Com a ação de reintegração de posse na Justiça, o Ministério Público Federal reafirmou por meio de manifestação encaminhada à 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro que o reassentamento das famílias que residem na ocupação zumbi
deve ser a prioridade antes de qualquer tentativa de remoção. Não se pode pensar em remoção de famílias sem antes buscar uma solução que garanta o reassentamento delas. Nós estamos diante da efetivação do direito à moradia adequada dessas famílias e removê-las simplesmente para depois buscar uma solução ou deixá-las ao relento, certamente pode agravar esse problema. No caso do imóvel, esse imóvel foi ocupado, depois houve desocupação e houve ocupação de novo. É necessário discutir o reassentamento das famílias e a própria destinação desse imóvel, o imóvel do INSS, que poderia inclusive ser destinado no futuro para as moradias. Então é importante que qualquer discussão de remoção seja precedida do reassentamento. E diante de uma situação que precisa de medidas urgentes do poder público, não é possível fechar os olhos. No entender do MPF, nós temos que encarar o dado da realidade. As pessoas ocuparam, né? Há uma necessidade de moradia, um direito à moradia que depende de uma atuação firme dos órgãos, notadamente os órgãos de habitação, para que eles busquem uma solução para o caso. Não adianta simplesmente remover aquelas famílias, é necessário buscar esse tipo de solução.